time Josibica, corpo e mente em movimento. Vamos lá, né, Josi? Essa tarefa que tu me deste aí, vamos ver se eu consigo cumprir com um certo sucesso. Mas essa receita é uma receita adaptada da cozinha oriental, né, um yakisoba. Eu não utilizo macarrão, tá? Normalmente o pessoal usa um macarrão, aquele de arroz, chamado bifum, mas eu não uso, tá? Eu tô comendo sem. Então eu utilizo uma proteína, vegetais, o nosso molho shoyu e o que dá o toque bem oriental é o óleo de gergelim torrado, tá? Esse óleo ele é bem concentrado, então eu uso gotas na hora que eu tô refogando os legumes e a carne no final. Quando eu termino de refogar, eu boto um pouquinho desse óleo para dar aquele sabor oriental. E, por fim, gergelim, que eu dou uma torradinha na frigideira e coloco para finalizar o prato. Proteínas. Bom, eu vou utilizar nessa receita de hoje filé de sobrecoxa. Mas tu pode usar a proteína que quiser. Bovina, peixe, camarão ou tofu, né, que é aquele queijo de soja. Se não quiser proteína animal, né, pode usar um tofu também. Temos vegetais aqui, cebolinha roxa, cenoura, vagem torta, vagem normal e repolho. Então, vamos começar. Vou fazer primeiro o corte começar o corte do frango e depois eu vou passar para os vegetais, tá? Então vamos lá. Vou dar uma higienizada aqui nas mãos. Normal. Faca para carne, sempre bem afiada para não se cortar. Então, se quiser aprender uma técnica que para mim facilitou a vida na afiação de faca, eu utilizo a chaira assim e só dou uma passada com um leve ângulo de cada lado para afiar as nossas facas para carne. Feito isso, para 2 pessoas que eu faço a minha receita, tá? Eu utilizo 2 sobrecoxas. 2 pedaços, né? Esse aqui, na verdade, eu acho que é um pedaço só, mas é um pedaço bem grande, tá? Então, se tiver um excesso de gordura, eu tiro fora. Ah, e o ingrediente maior tem a sua gata ao seu lado, né? Pedindo a carne. Qual é a técnica aqui, gente? Não tem muito segredo, tá? É, na verdade, tu filetar a carne para que o cozimento seja homogêneo, né? Porque os legumes, cada legume tem um tempo de cozimento. E cada um vai ser feito num determinado tempo também, né? Então eu não coloco tudo junto, só vou juntar os ingredientes todos no final da receita. Então, quando eu for grelhar a cenoura, vai ser só a cenoura. Eu vou fazer a carne primeiro, porque a carne, ela na wok, ela vai começar a dar aquele sabor na panela, né? Eu não vou desprezar aquele queimadinho que fica no fundo. Vou utilizar depois para os vegetais. Aproveito essa base, né, da carne. Eu não tempero, tá? Principalmente quando eu quero manter as suculências das carnes. Ou eu deixo uma marinada de um dia para outro, isso quando eu vou assar na churrasqueira. Ou quando eu for grelhar, eu não tempero a carne. Eu vou temperar na hora. Por quê? O sal é um elemento higroscópico, né? Sendo um elemento higroscópico, se eu adicionar ele agora aqui, ele vai puxar
toda a umidade interna da carne para o seu exterior. Então vai fazer com que a água interna, aqueles sucos da carne migrem para a superfície. Então vai secar. Eu não gosto de carne seca, como eu disse lá no início. Eu prefiro uma carne mais molhada, né? Não precisa ser crua, né, gente? Pode ser frango, tem que ser bem cozido, mas a umidade ela é importante para dar a suculência, né? Para dar o sabor, tá? Então vou picar bem picadinho aqui. Vou finalizar essa carne. Transferir para uma bacia depois. E aí eu vou mostrar, fazer um pedacinho da técnica dos vegetais, tá? Que não tem muito mistério. Mas é só a forma de corte mesmo. E depois eu vou partir para a segunda fase, que é a selagem e a finalização. Quanto à parte da adição do macarrão, aí fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem adicionar, vocês adicionem. Tem gente que usa miojo, né? Mas não é aconselhável. Usem o macarrão de arroz que tem para vender na parte oriental dos supermercados, tá? Ele é um macarrão mais leve. E aí usem a forma de recomendação do fabricante, tá? De como cozinhá-lo. Cozinha antes o macarrão, depois tu adiciona, não cozinha junto com as coisas, tá? Cozinha ele conforme o fabricante orienta e depois adiciona no final, junto com a proteína e os legumes. Esse prato aqui, dependendo da fome, dá até para 3 pessoas. Né? Você tem bastante carne, tá? E ele é muito saboroso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir essa carne para liberar esse balcão aqui. Tá, filho, só um pouquinho. Vou transferir para cá. Vou dar uma lavada nessa faca e nessa tábua aqui para tirar a contaminação. Não dá contaminação cruzada, tá, gente? Então a gente sempre lava. Vocês não estão me vendo, mas vocês, não é o fantasma, tá? Eu vou falando com vocês. A gente sempre lava, principalmente de uma carne para outra, tá? A gente não utiliza cortar, eu pelo menos não utilizo, tá? Cortar as coisas e de carne para verdura eu sempre dou uma limpada. Não é neurose, tá? São técnicas de cozinha. Bom, ervilha torta, tá? Ervilha torta se tira aquela partezinha de cima, que é o fiapinho. Pode deixar lá inteira, tá? A única limpeza dela é isso aqui. Tira esse talinho. A vagem é a mesma coisa, eu vou puxar no cabo. E se ela tiver fiapo, eu vou tirar. E o corte da vagem, vou cortar na diagonal em pedaços mais ou menos de 2 centímetros. Filha, isso é a hora das graças. Então, vocês vão dizer assim, é pouco vegetal. Não é, gente. Claro, se gostar um pouco mais de vagem, adiciona um pouco mais. E assim vai. Bom, ó, são... normalmente na cozinha oriental, como eles comem com hashi, a gente pensa em pedaços grandes, né? Em pedaços que tu possa pegar com os pauzinhos. Cenoura, vamos
Para, filha! Filha! Aqui é uma briga. Uns filhos em casa. Depois eu dou um pedacinho pra ela. Aí sossega. Aquela tiradinha de pele da cenoura, né? E aí, gente? Como é que tá nesse 11º já, né, Josi? 10º? Já nem sei, tô perdida já. Nas turmas, que eu tô contigo desde o início. Filha! Não, 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 não. Gente, é muito bom. Eu iniciei em função da pandemia, de ter chegado num peso absurdo. Passei por todos os períodos da pandemia, desde euforia até depressão. E eu acho que a melhor decisão que eu fiz foi tomar a decisão de cuidar de mim. Primeiro, cuidar de mim, depois dos outros. Senão, é como a Josi disse, né? Se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar dos outros? A cenoura é o seguinte, nós vamos cortar ela em diagonal, tá? Fatias finas. E vai embora. Ó, fininha, fatiazinha, tá? Cebola. Vamos descascar a cebola. Eu tô só fazendo uma pequena amostra, depois eu vou parar o vídeo. Que aí eu finalizo os cortes aqui. Só pra não ficar comprido, tá? E vocês não enjoarem da minha cara. Como é a primeira aula de cozinha que eu tô dando, só a Josi mesmo, né, Josi? Isso é brincadeira. É me matar de vergonha. Vamos girar grandão essa cebola. Cebola é o seguinte, cebola a gente parte ela no meio, tá? E nós vamos cortar ela longitudinal, tá? Então, em pétalas basicamente, ó. Tá? A outra também. Vou separar esses grãos aqui para fritar eles. Cada um tem o seu tempo, tá? De cozinha. E, por último, o repolho, que eu vou aproveitar um repolho aqui que eu já tenho meia boca. Vou tirar essa parte aqui que tá ruim, vou desprezar, né? Tá meio mofadinha, vou botar fora. Eu já usei essa receita vários legumes, tá? Uma coisa que muita gente bota fora e eu uso nessa receita é o talo do brócolis. Que a gente come as flores normalmente do brócolis, né? Mas aquele talo que fica embaixo, eu faço o mesmo corte da cenoura em diagonal e faço a mesma coisa, fica maravilhoso, até para uma boa salada. Então aqui é simples, gente, aqui ó, cortou no meio, pedaços grandes, lembra sempre que são pedaços grandes, não tem muito segredo, tá? Isso aqui vai pra grelha depois. Aqui é a mesma coisa. Pedaços bem graúdos, bem grosseiros. Então vocês vão ver, vão achar que essa receita é pequena. Não, ela rende pra caramba. Até tem bastante aqui. Não precisava ser tanto. Mas vamos fazer uma receita bem volumosa. Então, essa primeira parte eu vou dar um pause, tá?
é a preparação. Depois a gente vai voltar quando eu finalizar aqui os cortes e aí a gente vai para pro fogão dar aquela seladinha e finalizar, tá bem? Até demais. Até daqui a pouco.